Aula no canal Matemática for All. Desta vez vamos aprender a racionalização de denominadores. Sabemos que os números irracionais, eles têm infinitas casas decimais e não apresentam período. Então, por exemplo, se você for fazer a divisão aqui, se você for fazer essa divisão, 7 dividido pela raiz quadrada de 2, lembrando que a raiz quadrada de 2 é um número irracional e o seu valor aproximado é 1,4142135. Então, para fazer esta divisão, observe que é bastante complicado. Então, racionalizar é exatamente isso. Racionalizar é eliminar do denominador este radical. Em outras palavras, é encontrar uma fração equivalente a esta aí, a 7 sobre raiz de 2, e que não tenha número irracional como divisor, tá? Então vamos entender como se faz a racionalização. Então temos aí 7 dividido pela raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, então precisamos fazer a racionalização, ou seja, precisamos eliminar do denominador a raiz quadrada de 2. Para isso nós vamos proceder da seguinte maneira. Vou pegar aqui esta fração, que é 7 no numerador, dividido pela raiz quadrada de 2, e vou multiplicar o numerador desta fração, que é 7, pela raiz quadrada de 2, que é o denominador da fração original, e para não haver alteração, vou multiplicar também o denominador pela raiz quadrada de 2. Porque sabemos que se numa fração multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, essa fração não se altera. Ou seja, eu vou encontrar uma fração equivalente à fração original. Então vamos lá. Aqui eu vou multiplicar 7 vezes raiz de 2, que vai dar 7 raiz quadrada de 2. Dividido por... Agora preste bem atenção aos denominadores aí. Raiz de 2 vezes raiz de 2, como eu estou multiplicando duas raízes quadradas, vai ficar igual a raiz quadrada dos radicanos, que é 2 vezes 2, que no caso aí é 4. Então sabemos que 7 que multiplica a raiz quadrada de 2 vai estar dividido pela raiz quadrada de 4. Sabemos que a raiz quadrada de 4 é um número racional. Agora sim eu tenho no denominador um número racional, que no caso é 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Então temos aí uma fração agora equivalente à fração inicial, só que eliminamos do denominador a raiz. Essa raiz agora passou para o numerador, ficando assim mais fácil de proceder os cálculos. Nós chamamos isso aí de racionalização. Então, vamos ver mais 2 exemplos de racionalização. Então, nesse segundo exemplo aí, nós temos aí 3 dividido por um número irracional, que é 5 vezes 5 que multiplica a raiz quadrada de 6. Então, vamos resolver. Então, eu vou repetir a fração original, que é 3 sobre 5 que multiplica a raiz de 6, e vou multiplicar o numerador e o denominador desta fração pela raiz que se encontra no denominador, ficando assim. Então, eu vou multiplicar 3 pela raiz de 6 e, para compensar, eu vou multiplicar o denominador, que é 5 raiz de 6, por raiz de 6. Então, observe que multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, que foi a raiz que aparece aí no denominador. Então, 3 que multiplica a raiz de 6 é 3 raiz de 6, dividido por... Agora, observe, eu tenho aqui no denominador um produto de 5 que multiplica a raiz de 6 vezes raiz de 6. Então, vai ficar assim, 5 que multiplica... As raízes, como são raízes quadradas, eu posso multiplicar os radicanos. 6 vezes 6 é 36. 36. Então, vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 36. Isso é igual a 3 que multiplica a raiz de 6 sobre... Observe aí
que a raiz quadrada de 36 é um número exato. A raiz quadrada de 36 nós sabemos que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, aqui na realidade nós vamos ficar com 5 vezes 6. Podemos fazer aqui uma simplificação. Observe que eu posso simplificar o 3, porque 3 dá por 3 que dá 1, com 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, no denominador vai me aparecer o número racional 5 vezes 2, que é 10. Então, temos que aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 6 sobre 5 vezes 2, que é 10. Tá aí mais uma racionalização. Observe que eliminamos da fração inicial a raiz quadrada de 6 que estava no denominador. Ela passou agora para o numerador. Isso é racionalização. Mais um exemplo para finalizarmos. Nesse exemplo temos 1 dividido pela raiz cúbica de 7. Então vamos ver como se procede quando no denominador a raiz não é quadrada. Então eu vou repetir a minha fração, que é 1 no numerador, e no denominador eu tenho a raiz cúbica de 7. Eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador desta fração pelo mesmo número conveniente, tá? Vamos geralmente escolher o que está no denominador da fração original. Só que aqui não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Quando a raiz não for quadrada, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai pegar o índice da raiz de 7, que é 3, e subtrair do expoente do 7, que no caso aí, neste caso específico, é 1, tá? Aqui, ó, observe, o expoente do 7 é 1. Então, eu vou subtrair 3, que é o índice, menos o expoente do radicando, que é 7. 3 menos 1, que vai dar 2. Então, eu vou multiplicar a minha fração agora pela raiz cúbica. Observe aqui, ó, já vamos colocar aqui no numerador e no denominador, para você perceber que não muda, tá? Então, estou multiplicando. Então, estou multiplicando o numerador e o denominador desta fração, ó, pela raiz cúbica. Observe que o radicando é 7, continua 7, só que o expoente que nós vamos usar aqui nesse radicando é 2, que é a diferença entre o índice da raiz, que é 3, menos o expoente da potência 7, que é 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, colocamos aqui 2, 7 elevado ao quadrado. Você vai ver por quê. Então, observe, 1 que multiplica a raiz cúbica de 7 ao quadrado é igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado, um elemento neutro. Aqui embaixo, nós estamos multiplicando dois radicais de mesmo índice. Então, aqui vai ficar raiz cúbica. Aí eu vou multiplicar agora os radicandos. Os radicandos são 7 elevado a 1, que multiplica 7 elevado ao quadrado. Então, multiplicação de potências de mesma base. Observe que eu vou multiplicar 7 elevado a 1 vezes 7 elevado ao quadrado. Então, na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base, que é o 7, e somamos os expoentes aí, que é 1 mais 2, que dá 3. Foi por isso que eu escolhi 2 como sendo o expoente do 7 aí nesse fator que usamos aí para fazer a racionalização, que é a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, observe que agora eu tenho a raiz cúbica de um número elevado ao cubo. Sabemos pelo estudo de radicais que aí é só simplificar. Eu posso cancelar esse 3 com esse 3 e tirar o 7 da raiz cúbica. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado dividido por 7. Então, a raiz cúbica de um número elevado ao cubo é esse número, tá? Sem a raiz. Essa é uma propriedade dos radicais. Então, temos aí, nesse caso, a resposta final vai ficar raiz cúbica. Como sabemos que 7 ao quadrado é 49, então vai ficar raiz cúbica de 49 dividido por 7. Essa vai ser a minha fração
que é equivalente à fração inicial, só que sem a raiz aí cúbica de 7 no denominador. Observe que passamos a raiz cúbica para o numerador, facilitando desta forma o cálculo, a maneira de fazer essa divisão aí. Então tá aí. Então, em resumo, os 3 casos mais conhecidos são esses aí, tá? Isso aí é um resumo de racionalização de denominadores. Espero que você tenha entendido. Você deve pegar um livro de matemática e praticar mais exercícios sobre racionalização de denominadores. Se você gostou desta explicação, colabore com o nosso canal, se inscrevendo, ativando o sino e até uma próxima aula.